Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje o nosso estudo bíblico é o capítulo 24 do livro de Provérbios, que eu coloquei por título A Voz da Experiência. Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu peço que você dê um like aí no vídeo, que você curta, que você se inscreva nesse canal se você quiser e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Aqui na descrição do vídeo vai estar o canal do nosso pastor e o canal da Igreja Boas Novas. Também visite se você puder. Nós introduzimos este estudo com esse tema, a voz da experiência. O autor sim é experiente, é sábio, como nós já vimos em outros provérbios, mas tem essa característica específica de que em alguns momentos ele vai tirar para aconselhar o leitor. Então é como se você estivesse ouvindo aquele seu amigo mais experiente, aquele seu familiar mais experiente, e ele esteja num diálogo com você, lhe contando histórias. E em determinados momentos ele tira para lhe aconselhar. É isso que nós veremos nesse texto. O autor ele vai narrar, ele vai contar fatos, e ele vai tirar alguns momentos para aconselhar o leitor. A divisão do nosso provérbio de hoje é uma divisão por estrofes, já que nós estamos tratando de uma poesia. Então, cada estrofe vai ter uma palavra-chave que vai nos direcionar ao longo de todo o estudo. A nossa primeira estrofe ela vai do versículo 3 ao versículo 7. E ela vai tratar da sabedoria. Essa é a nossa palavra-chave. Aqui o autor ele fala de uma casa que está a ser construída, consolidada e, digamos que, mobiliada. Nós podemos levar isso para o sentido literal, já que o autor ele tem essa experiência porque ele construiu um templo para Deus. Foi o rei Salomão, através das instruções do seu pai Davi, que construiu um templo de honra ao nome do Senhor. Mas nós também podemos olhar pela ótica metafórica. A casa, muitas vezes na Bíblia, é usada para representar nossa vida. E a nossa vida ela se estrutura em Deus, no Senhor Jesus. Então, para esta casa ser construída, ela tem que estar baseada na sabedoria, que é a palavra de Deus. Mas ele diz aqui que é com discernimento que se consolida. Ou seja, para consolidarmos nossa casa, nossa vida, nós temos que ter discernimento. O discernimento é você aplicar a sabedoria da palavra na sua vida, no seu dia a dia prático, distinguindo o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. É a aplicação prática da sabedoria. E ele vai falar aqui também da orientação. A orientação ele vai abordar os reis daquela época. Eles recebiam conselhos dos seus conselheiros, dos seus orientadores. O que também traz para nós uma reflexão de que o cristão ele precisa de alguém para lhe aconselhar. Seus pais, seus líderes, pastores, pessoas mais experientes que ele em determinados assuntos. E nós passamos aí para a segunda estrofe, que é o versículo 11 e 12. Aqui, a nossa palavra-chave é Deus, isso mesmo. Salomão aqui ele vai tratar do caráter do Senhor. Mas em primeiro lugar, ele começa sobre uma atitude nossa para com o nosso próximo. Ele fala aqui que nós devemos socorrer as pessoas que estão passando calamidade. E ele diz também que existem algumas pessoas que omitem essa ajuda ao próximo e pensam que Deus não conhece essa omissão. Mas o que ele quer dizer aqui é sobre a onisciência de Deus. Deus ele conhece o nosso íntimo. Acompanhe comigo uma palavra que está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. É sobre a onisciência de Deus que ele vai tratar. Então, aqui ele vai tratar sobre a onisciência de Deus e sobre a atitude nossa para com o nosso próximo. E nós passamos aí para a terceira estrofe, que vai falar sobre a primeira série de conselhos. Então é o primeiro momento em que o autor ele se dispõe a aconselhar o leitor. E essa é a estrofe mais longa, ela vai do versículo 13 ao 22.
Inicialmente, o autor aqui ele fala sobre a excelência da sabedoria. E ele usa um exemplo bem prático. Ele usa um alimento que tem doçura, um mel. Ele diz: coma mel, porque é bom. E em seguida ele diz: mas também a sabedoria é agradável à sua alma. Então ele fala da excelência da sabedoria usando algo físico, o alimento. Ele fala da má conduta do ímpio e de seus resultados negativos, lá no versículo 15 e 16. Ele fala também do temor ao Senhor, a Deus e ao Senhor Jesus. Ele vai falar isso no 17 e no 18, inicialmente. E ele aborda aqui a atitude de algumas pessoas que veem os seus inimigos e começam a ter prazer, a rir. E não deve ser essa a nossa atitude. Lá no Evangelho do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, o Senhor Jesus ensina a amar os nossos inimigos, a orar por aquele que nos persegue. Então aqui nós não podemos rir, nós não podemos ter prazer na dor, na má situação do nosso inimigo. E ele vai tratar também da submissão às autoridades. Leia o versículo 21 e 22. Ele diz para ter temor ao Senhor em primeiro lugar e se submeter ao rei. Ele usa o exemplo do rei, que exemplifica aqui uma autoridade. Na época do povo de Israel, quem governava a nação era o rei, era a autoridade daquela época. Dentro dos limites da nossa nação, a autoridade é o presidente. Nós vivemos numa república, então o cristão ele deve se submeter às autoridades. Nós passamos para a quarta estrofe, que ela vai do versículo 23 ao 25. Depois da divisão, em algumas Bíblias este provérbio é dividido. Então nós vamos passar essa divisão e vai do versículo 23 ao 25. Aqui vai tratar sobre juízo. Aqui Salomão aborda a profissão e a posição de algumas pessoas de juízes sobre a terra, para não agirem com parcialidade, dizendo ao ímpio que é justo e ao inverso. A parcialidade não agrada a Deus. É isso que ele quer exortar. E é basicamente essa reflexão dessa estrofe. Nós passamos para a quinta estrofe, que é onde o autor ele vai entrar na segunda série dos conselhos. É a segunda vez que ele se dispõe a aconselhar o leitor. E aqui a nossa estrofe ela vai do versículo 27 ao 29. Ele começa em primeiro lugar aconselhando ao homem priorizar o seu trabalho. Ele diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e depois cuide de outras questões. Então é dar prioridade ao trabalho. Em segundo lugar, ele alerta sobre o mau procedimento, o mau testemunho, o falar negativo nosso contra o nosso próximo. Isso também não agrada a Deus. Ele vai tratar disso no versículo 28. E por último, nessa estrofe, ele vai falar sobre a atitude vingativa de algumas pessoas, que se expressa no versículo 29. Algumas pessoas querem tratar a maldade com que foram tratadas da mesma forma. E não é isso que aprendemos com a palavra de Deus. No livro de Romanos, se você puder acompanhar comigo, Romanos 12, capítulo 17, que diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então aqui o apóstolo ele nos ensina a não fazer o mal, mesmo aquelas pessoas que nos trataram com maldade. Nós temos que fazer o bem, procurar a paz com todos. E nós entramos aí na nossa última estrofe, que é a sexta, que vai do versículo 30 ao 34. E a palavra-chave dessa estrofe é preguiça. Isso mesmo, o autor aqui ele vai narrar algumas histórias sobre a questão do preguiçoso. E a primeira é que ele entrou num campo do preguiçoso e ele encontrou espinhos, ervas daninhas e muros destruídos. Isso expressa para nós que na vida do preguiçoso há uma desordem. Há ali questões com problemas no mundo físico e no mundo espiritual. Porque o preguiçoso é uma pessoa que ela não tem zelo por si mesma. Ela não zela por sua vida. E em segundo lugar, lá no versículo 34, Salomão ele vai expressar as consequências econômicas
negativas da preguiça. Ele vai falar aqui que o preguiçoso ele chega num momento de miséria, de pobreza, porque ele não se dá ao trabalho, ele se mantém na condição de preguiça e infelizmente ele vai chegar um momento da vida dele que ele vai passar dificuldade na questão financeira. Então, com essa estrofe nós encerramos mais um estudo. Eu espero que esse estudo tenha lhe ajudado, que você tenha gostado, que tenha lhe iluminado na palavra de Deus, que você tenha sido edificado através deste estudo breve e conciso. Fique na paz do Senhor, até uma próxima oportunidade e que Deus lhe abençoe. Amém.